Olá pessoal, paz de Jesus, tudo bem com vocês? Então vamos iniciar nossa formação aqui do Ministério de Oração por Cura e Libertação. E antes de nós começarmos nossa formação, nos aprofundarmos nesse tema, eu quero apresentar um pouco de quem sou eu, né? Talvez você já viu eu aí por aí, mas não sou eu, sou a outra pessoa, né? Eu tenho um irmão gêmeo, né, o Gabriel, não sei se vocês já viram ou já passaram, mas ele está ajudando a dar, né, formações para vocês também. Mas me apresentando então, o meu nome é Lucas, né? Sou servo, né, do grupo de oração São Domingos Sávio, né, aqui em Maringá, Paraná. E faz 5 anos que eu conheci a Jesus, né? Faz 5 anos, meu primeiro contato com uma experiência de Deus foi 5 anos atrás no retiro chamado Pietá, que é desse grupo de oração mesmo, né? Então faz 5 anos que eu conheci a Deus, né? E cara, é incrível, né? Faz 5 anos que eu conheci a Deus com um bonde de pessoal doido, meus amigos doidos que foram fazer o retiro. E cara, estamos aí até hoje, um monte de pessoas, né, uma família constituída. Então, cara, é uma alegria estar em comunidade, né, ver as pessoas evoluírem tanto espiritualmente, mas como realmente pessoas. Então, é muito lindo. Então, eu sou mais do que grato e feliz pelo grupo de oração, onde estou, o grupo de oração que acolheu, que é o São Domingos Sávio. Eu fico esperando as graças, as maravilhas, né, esperançoso mesmo do que Deus tem a fazer ainda comigo e no grupo de oração, né, daqui a um tempo. Mas atualmente o meu chamado no grupo de oração é o Ministério de Oração por Cura e Libertação. Esse foi o meu primeiro ministério, então eu entrei no grupo de oração e já me apaixonei por esse ministério, né? O segundo ministério que estou no grupo é a formação, então eu ajudo o pessoal, né, que entra da perseverança, os processos formativos, né? Nosso grupo de oração é da RCC, Renovação Carismática Católica, né? Então lá tem vários tem várias formações, né? Tem vários critérios, né? É a módulo básico, a perseverança, então dou uma ajudada no pessoal, né? Enquanto as formações RCC. E além disso, né? Eu estou na comunicação, né? Então gosto de tirar umas fotos e tudo mais, né? Ajudo no grupo de oração na comunicação, né? Nesse ministério estou há 2 anos, né? E sobre a questão de outro ministério, estou agora na parte da arquidiocese, estou no núcleo do Ministério Jovem. Então estou além do meu grupo de oração, né, nesses ministérios. O Senhor me chamou, né, esse ano novamente a estar, né, junto com o núcleo, o Ministério Jovem, ajudando a pastorear, né, ajudando, né, a unir o grupo de oração, pastorear as pessoas dentro do grupo, a levar o amor de Deus além do meu grupo de oração, né? E é isso. Sobre mim é isso, né? Agora chega de falar sobre mim. Vamos falar agora sobre esse tema aí que é sensacional que me passaram, né? Nesse Ministério de Oração por Cura, que é o tema como ser humilde, né? Humildade dentro do Ministério de Oração por Cura e Libertação. Cara, e quando eu mandaram esse tema, eu fiquei rezando, né? Fiquei pensando, falei, cara, há várias coisas, né? Que a gente pode pensar sobre isso. Porque a humildade dentro do Ministério de Oração por Cura e Libertação. Se você parar para pensar, né, depois que a gente vai ler, isso pode ser algo mais geral, né, se você for pensar. Mas claro que a humildade tem pontos específicos na cura, né, que eu vou demonstrar aqui, eu vou dar exemplos para vocês. Mas nessa formação poderia ser levado a algo mais geral sobre o que é humildade, né? Então, bora lá então começar a humildade, né? Já pergunto para vocês aí, o que vocês pensam quando vocês falam, pensam em humildade? Vai refletindo aí, tipo, humildade, né? Vou falar para vocês, quando eu tava preparando essa formação, né, o que já veio na minha cabeça é assim, né? Ah, humildade. Tá, o que é ser humilde? Comecei a pensar nas reflexões da minha vida, né? Eu até peço perdão a vocês, eu nem falei minha idade, cara. Minha idade eu tenho 20 anos, tá? Tenho 20 anos. Então, sou jovem assim, então vou explicar um pouco da minha realidade, né? Então vai lá o cara do grupo de oração, ai, tem 5 pessoas que estão de a pé e precisam de carona. O cara vai lá e dá carona pra todo mundo. Dá carona lá perto do não sei o que e a pessoa mora aqui, ele dá a volta, entrega todo mundo, daí você sai do carro e você fala, caramba, que cara humilde, né? Ou é maluco, né? Mas é humilde, né? Então a gente tem esse sentimento de humildade da pessoa, por exemplo, ah,
Você ganha um monte de dinheiro e doa um monte, né? Sei lá, metade do salário doa pros pobres. Caramba, esse cara é humilde. Mas a humildade não está muito relacionada, claro que está nas atitudes, mas é também no nosso interior, né? No nosso interior que está a humildade. E a palavra humildade, né, quando você pesquisa assim, ela vem da palavra, desculpa, não sei pronunciar, né, mas ela deriva da palavra do latim humus. Eu não sei se é assim, né, se você é um grande professor de latim, eu não sou, então me perdoa se está certo isso. Mas ela significa chão. Então você já vê que a própria significado da palavra já rebaixa. A humildade não é ser grande. A humildade não é isso. A humildade é chão. Então, para nós sermos humildes, nós temos que estar perto do chão, firmes no chão. Mas muito mais do que isso. Para sermos humildes, o que é uma pessoa, o que faz a pessoa ser humilde é você reconhecer quem você é. E às vezes parece meio bobo, né? Eu fico perguntando, quem é o Lucas? Lucas é um jovem, né, católico, né, está namorando, faz arquitetura, gosta de ler livros, enfim, você vai falando essas coisas, né? Mas não é somente reconhecer, sabe, algo geral seu, as suas atitudes. É claro que as atitudes definem quem nós somos, mas é mais interior, quem sou eu? Quais são as minhas qualidades? Quais são os meus defeitos? Então a humildade é se conhecer, né? E estar aberto naquilo que Deus quer fazer com você. Então, a humildade, a gente precisa entender quem nós somos. E a humildade, né? Vamos falar isso mais pra frente, mas a humildade é a verdade. Muitas vezes nós não queremos conhecer quem nós somos. Isso é muito doido. A gente tá na oração lá e você sabe que você tem aquela tristeza de se sentir sozinho, né? Perto da roda dos seus amigos. Só que você não quer falar pra Deus. Porque se você falar, vai doer. Vai machucar o seu coração. E você não quer revelar essa verdade para Deus. Então você fica aquela agonia, porque a verdade, Deus nunca chegou em nós e falou assim: a verdade bonitinha, a verdade vai chegar em você, é só passar um carinho na verdade, né? Que nem uma ovelhinha, não. Deus nunca falou isso. Porque se você for a verdade, né? A verdade dói muito, né? Se você for parar pra pensar, né? A verdade ela dói bastante, né? Então, a verdade é uma mudança de vida. É uma metanoia. Nós temos que realmente transformar a nossa vida. Então a humildade é reconhecer quem nós é na verdade. E quem que é a verdade? A verdade é Jesus. Agora, agora você entra na reflexão, né? Tá, quem sou eu? Ok, você começa a refletir quem sou eu. Agora você vê, nossa, tá bom, eu estudo, eu trabalho. Calma aí, gente, vai passar um barulho aqui bem alto, eu vou pausar e já volto, tá? Voltei aqui, pessoal. Desculpa aí, é que eu tenho bastante animais em casa. Tem uma calopsita, um cachorro, então eles gritam que nem doido. Então, se você escutar um pipi aí no fundo, é minha calopsita. Me desculpe. Mas já voltando aqui, né, sobre a relação da humildade, né, que nós estávamos falando, né, sobre a questão da verdade, enfim. Aqui, nessa formação, eu vou usar três fontes essenciais, né, para essa formação que eu utilizei. Mas a maior essencial é a Bíblia. Né? Então vou usar bastante a palavra de Deus, né? A Bíblia de Jerusalém, né? Na versão de Jerusalém. E também vou usar o livro da Imitação de Cristo e também Sulco e Forja de São José Maria Escrivá. Então esses dois livros, né, que eu peguei em referência. Você pode pegar a humildade em muita referência. Tem livro, né, Filoteia de São Francisco de Sales, tem o livro de Santo Afonso Maria Ligório que fala na oração. Se você pegar vários livros espirituais, né, tem muito que eles falam sobre humildade. Perdão. Mas esses dois livros, né, e a Bíblia eu achei muitíssimo importante nós apresentarmos aqui porque eles trazem bastante reflexões para nós. Então, se você tiver aí, né, se quiser acompanhar, fique à vontade. Mas aqui eu vou abrir bastante a palavra de Deus, ok? Então, simbora. Então, agora dando continuidade, né, sobre a nossa formação, né,
São José Maria Escrivá, né, no livro do Suco e Forja, né, ele diz que a humildade é a base de todas as virtudes. Rapaz do céu. Cara, então, se você for parar para pensar assim, numa estrutura de um prédio sem base, ele desmorona. Sem as colunas, ele cai. Então não é possível que você pratique a virtude da caridade, né, da temperança, a virtude da esperança, né, se você, da castidade, se você não tem a humildade. Então é meio que quase impossível você ser virtuoso de outras virtudes sem a humildade, né? Se você parar para pensar assim, né, tipo, Nossa Senhora. Nossa, Nossa Senhora, ela é rica em todas as virtudes porque ela é humilde. É claro que ela foi concebida sem pecado também, né? Então ela não tem pecado, e claro que ela é virtuosa, porque ela não tem pecado também, né? Mas claro que não tirando o mérito de Nossa Senhora. Mas é um exemplo de Maria. Humildade, ela se cresceu em todas as virtudes. Se você for olhar na Bíblia, Nossa Senhora tem poucas falas. Nossa Senhora não tem muitas falas. Como São José também. São José nem fala, né? Não tem nem palavras, tipo, José disse. Não tem isso na Bíblia, né? Mas enfim. Então, é realmente a humildade nós conhecermos, né? Como eu havia falado antes. Então, qual que é o seu chamado? Você parou para refletir isso? Você já discerniu sua vocação? Qual que é o seu chamado, né, dentro da sua comunidade? Qual que é o seu chamado na sua vida espiritual? Qual que é o seu chamado, sua missão? Qual que é a sua vocação aqui na Terra? O que que você veio fazer aqui na Terra? Muitos jovens, né, muitas pessoas se perguntam isso, né? O que que você veio fazer aqui na Terra? Às vezes você pensa, rapaz do céu, o que que eu vim fazer o que nessa Terra? Se você nem sabe o que você veio fazer aqui, que você vai, como que Deus vai ser realmente o oleiro que vai te moldar, né, como um vaso? Não, não tem como, sabe? Porque o humilde é aquele que reconhece a sua missão, reconhece quem você é. Então é preciso que nós paramos, é preciso mesmo que a verdade doa, nós entendemos qual que é o nosso chamado, né, para a nossa vida, né? E entendermos quem somos nós diante de Deus, porque você começa a ver seu chamado, a sua vocação, a sua profissão, depois da sua conversão, né, disso, você começa a entender que se você tirar Deus, desmorona tudo. Não tem sentido nenhum. Não tem sentido você seguir, né, após a conversão, né, antes da nossa conversão, nós éramos cegos. Antes da nossa conversão, nós andávamos, né, por aí, né, fazendo a libertinagem que a gente quisesse, mas depois que nós nos convertemos e nós conhecemos a Jesus, né, e se você conheceu Jesus, graças a Deus, irmão, louvado seja sua vida, né, louvado seja Deus pela sua vida, mas se a gente, né, antes da nossa conversão nós éramos cegos e depois que nós descobrimos que sem Deus nós não somos nada. Para pra pensar aí, né, você, não sei se você é casado, mas na sua vida, nos seus estudos, se você tira Deus, você não é nada, né? E esse é o caminho, sabe? Entendermos nós diante de Deus. Então isso é muito realmente forte e é essencial nós reconhecermos quem somos nós, né? Então, né, anota aí para você os pontos que nós vimos aqui. Então, a humildade é reconhecer quem nós somos e a humildade é reconhecer quem nós somos diante de Deus, né? A verdade, a humildade é a verdade de nós diante de Deus. Ela é a verdade, porque Deus é a verdade, né? E o segundo ponto, né, que gostaria de falar para vocês, né, que é assim, é difícil falar isso, mas a humildade, né, só voltando um pouquinho, a humildade é o esquecimento de você mesmo. Isso é humildade. E eu não vou explicar agora isso, vou deixar você pensando, né, enquanto eu vou falando assim. Como assim esquecimento de mim? Se Deus falou que humildade sou quem sou eu, então eu tenho que esquecer quem sou eu para ser humilde, porque eu tenho que esquecer de mim. Não, calma, rapaz, calma aí, gente. Calma aí. Então, o nosso primeiro ponto foi reconhecer nossa identidade, quem nós somos. Agora, o segundo é o seguinte: muitas pessoas confundem. Muitas pessoas pensam que a humildade é se desprezar. E humildade não é isso, gente. Muitas pessoas pensam que a gente tem que chegar, né, e falar assim: ah, eu não sou nada. Ah, eu sou um verme. Eu não presto pra fazer nada. Daí fica encolhidinho, né? Anda até assim. Ah, eu não sei fazer nada.
eu não presto pra nada, né? Aí fica assim, fica assim. Não, isso não é humildade, né? Isso aí até pode ser um orgulho de você combatendo com o seu orgulho, sabe? Ah, eu não consigo fazer isso, eu não posso fazer isso porque eu tenho que ser humilde, né? Eu não posso fazer isso porque eu vou demonstrar humildade. Então temos que tomar cuidado, né? Eu vou dar uma explicação mais profunda, mas nós temos que entender o seguinte: nós somos filhos de Deus. Olha o tamanho da nossa dignidade. Olha o tamanho dessa grandeza que nós somos filhos de Deus. Nós não somos coitadinho. É isso que eu tenho que entender. Humildade não tem nada a ver com coitadinho, o cara que abaixa a cabeça, o cara que não serve pra nada, o cara que é o mais rebaixado de todos, o mais humilhado. Calma, nossa dignidade é que nós somos filhos de Deus. Mas eis a questão. Não é porque você é filho de Deus que você vai começar a se achar e se dar importância. Porque tá bom, você é filho de Deus, mas agora coloca Deus acima de você. Quem que é você agora? Você é filho de Deus, tudo bem? Mas Deus é muito maior. Isso não é ruim, isso é muito bom. Todas as suas coisas boas da sua vida foi Deus que deu. Isso é maravilhoso. Deus reconhece o que nós precisamos. E sabe o melhor? É que ninguém desse mundo, por mais que nós sejamos humilhados, e nós vamos ser, se você quiser, vou mostrar novamente, se você quiser caminhar nesse caminho aqui da cruz, você vai ser humilhado, hein, né? Felizmente, né? Infelizmente, né? Aí você decide. Mas nós seremos humilhados. Mas ninguém vai roubar a sua dignidade, filho de Deus. Ninguém vai roubar. Você vai continuar sendo filho de Deus. Aquele que te criou, aquele que sabe os fios dos seus cabelos, né? Que tem seu nome na palma da mão. Então, você não pode falar assim, eu não presto, não sirvo pra nada. Não, não. O Senhor te deu grandes coisas, né? E às vezes aparece uma mentira, né? A humildade parece que é mentira, né? Então a humildade não é uma falsa mentira, né? A humildade realmente é nós reconhecermos quem nós somos diante de Deus, né? E porque muitas vezes, né, a pessoa é meio que assim, ah, o cara me xingou, me humilhou, ah, né? O cara me humilhou, daí tem a consequência, ah, você humilde. Hum. Mas no coração você quer matar o cara. Quer matar o cara. O cara chega lá, humilha você na frente de todo mundo, fala que você tá errado, tira a sua razão. Daí você fala assim: você é humilde, fica quietinho. E no fundo do seu coração, irmão, desculpa, mas você quer matar o cara. E às vezes a gente pensa: rapaz, mas humildade é falso. Porque dentro de mim eu quero estourar a cara do mano que me xingou, me destruiu. Mas na realidade você tá quietinho, né? Tá bom, em silêncio. Mas isso não é uma falsa pejorativa do que humildade, né? Às vezes nós confundimos, mas não. Isso é a batalha, isso é humildade. Porque se fosse assim, então, Jesus na cruz, rapaz do céu. Jesus lá, o que ele estava sofrendo, ele fazia um estralinho ali, ó, salvava todo mundo, acabava. Mas isso é humildade. E nós vamos continuar falando, né, um pouco sobre a questão da humildade. E é muito doido, cara, o que São José Maria Escrivá diz. São José Maria Escrivá diz o seguinte, que, cara, olha isso aqui. Que assim, do pó nós somos. Somos feitos do pó e nós voltaremos, certo? E o pó, ele serve para ser pisado. A terra serve para ser pisada, irmão. Nós fomos feitos para ser pisados. Mas lembra, não naquela pejorativa de nos diminuirmos, lembramos da dignidade de Deus, mas entendemos quem realmente somos diante de Deus. Não vou explicar mais isso à frente, tá bom? E agora o outro ponto que eu venho levar vocês, né, é a questão da autoridade. A autoridade que o Senhor nos deu. Então o Senhor, ele diz, Jesus diz que nós vamos fazer obras muito maiores do que ele no Evangelho, né? E Jesus fala isso. Abertamente ele fala isso, que nós iremos ver muitas outras obras, né, bem maiores que ele fez, né? Outros milagres, profecias, enfim. Só que aí está o problema. Agora você olha para o Ministério de Oração por Cura. O problema é que nós não podemos achar que somos nós que fazemos. Eis a questão que é o problema. Principalmente dentro do Ministério de Oração por Cura também. Então, sei lá, faço milagres, né? Sei lá, estou rezando por uma pessoa, né? A pessoa repousa.
Nossa, Jesus, eu fiz a pessoa repousar, eu fiz ela cair, eu fiz ela chorar. Ó, escuta o que você está falando, ó. Eu fiz, eu fiz. Ela repousou por causa de mim. Olha quantos eus você coloca e você começa a falar assim: nossa, e eu tô brabo, né? Eu tô forte na oração. Mas aí que entra a soberba. E cadê a humildade? Jesus diz, ok, muitas obras serão feitas por nós, mas é no nome dele, não é no nome do Lucas. Né? O cara não repousou por causa de mim, não. É Deus quem quis utilizar de mim, mesmo sendo miserável. Nós temos que entender isso, e isso é muito, acontece muito, 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 muito mesmo. Eu lembro até um exemplo, cara, que eu dou muita risada até hoje, né? É claro que uma risada, gente, é de aprendizado. Mas eu lembro que quando eu comecei na cura, né? Eu estava rezando para uma pessoa e essa pessoa repousou. Só que foi meu amigo que repousou. Só que, cara, ele caiu de um jeito tão estranho que eu dei muita risada. Isso é muito errado. Eu dei bastante risada e eu não entendi o momento, porque eu pensei que eu que repousei e ele deu risada, né? Depois eu tomei uma bronca, né, do coordenador, do músico, falou, rapaz, como que se dá risada? Começa a conversar de picuinha que o cara repousou ali no chão, no meio da oração, né? É que realmente foi engraçado, né? Ele caiu tudo assim, né? Foi engraçado, mas, né, me arrependo de ter feito isso, mas aí que entra uma parte da soberba, que não é um ser humilde, né? Então, sobre essa questão da autoridade, eu convido vocês, né, a pegarem a palavra de Deus e irem em Lucas 10:16, para a gente saber mais um pouquinho sobre essa autoridade que o Senhor nos deu. Então, aqui, ó. Lucas 10:16. Quem vos ouve, ouve a mim ouve. Lembrando que eu estou na Bíblia de Jerusalém, pessoal, né? Quem vos despreza, a mim despreza. Vai a moto. E quem me despreza, despreza aquele que me salvou. Então, olha o que o Senhor nos diz. Olha lá, o primeiro, né, versículo 16. Quem vos ouve, a mim vos ouve. Então, olha a autoridade que o Senhor nos deu. Então, se você falar, irmão, na vida da pessoa, a pessoa vai escutar a Deus. Mas, lembrando, não é você. É Deus que está te utilizando como instrumento. Nós sempre temos que, lembra, a humildade, pés fixos no chão. Sabemos quem nós somos. De Deus nós somos realmente mais baixos. Deus sempre mais alto que nós. Nós nunca podemos colocar nós acima, nossos sentimentos, nossas ações acima. Mas Deus tem que estar sempre acima das nossas atitudes. Quando nós formos rezar, pregar, né? Não sei o outro ministério que você vai entrar ou está participando. Mas nós temos que entender isso, sabe? Entender isso que é Deus que está conosco. É Deus que se utiliza de nós, né? Convido vocês também a pegar Marcos 16:17, né? Evangelho de Marcos. O Senhor fala também sobre a questão da autoridade que ele deu a nós. Então, pegando aqui Marcos 16:17. Isso. Um versículo antes, né, Jesus diz assim: Ide por todo o mundo e proclamai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. O que não crer será condenado. Estes são os sinais que acompanharão, preste atenção, os que tiverem crido. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortífero nada sofrerão. Imporão as mãos sobre os enfermos e estes ficarão curados. Você lê assim, você fala, meu Deus do céu, nunca fiz isso na minha vida, velho. Eu assim vou fazer isso? Sim, você tem a capacidade de fazer isso, porque Deus autorizou a todos. Olha o que Jesus falou. Se você crê em Deus, você crê em Deus? Então olha lá o que Jesus fala. Esses são os sinais que acompanharão os que tiverem crido, os que crerem. Então, a gente não pode levar aquela questão da humildade que a gente é o pobre coitadinho também, né? Que a gente é o pobre coitadinho, que nós não sabemos fazer nada, né? Não. Olha a autoridade que Deus te fez, olha a dignidade de ser filho de Deus. Olha as grandes profecias que o Senhor quer fazer no seu nome. Nós temos que entender isso. Mas não podemos deixar que isso
né, seja uma soberba que nós pensamos que nós fazemos isso. Não, 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 não. É Deus que faz em nós e você tem autoridade para fazer isso. Receba em nome de Jesus isso, que você tem autoridade de fazer essas coisas. Mas lembrando, não é para aumentar o seu ego espiritual, para mostrar para alguém, para se valorizar. Lembra, o humilde não se dá importância. A importância é para Deus. Nós temos que glorificar a Deus através disso. Não é para você rezar mais, para se mostrar para o seu coordenador que, olha, estou rezando mais, né? Eu quero entrar no núcleo, eu quero entrar na coordenação, eu quero mais cargos importantes. Se você estiver pensando nisso, já é errado. Se você estiver rezando para mostrar para alguém que você está rezando, olha, qual que é o sentido? Porque você quer se dar valor? Nós temos que dar valor a Deus. Valor a Deus, você está rezando por amor a Deus. Rezando pelas pessoas por amor a Deus. Se ela repousar, é por amor a Deus. Se o cadeirante subir, né, voltar a andar, por amor a Deus. Não é para você receber glórias, uma vanglória. Isso não é ser humilde. Isso não é ser humilde. Né? Porque a gente não pode roubar a glória que é Cristo. A gente não pode fazer nada sem Ele. Né? Então, convido vocês a pegar João, né, 15:5, para vocês verem o que o Senhor fala sobre nós. Então, João 15, versículo 5. Desculpa eu estar olhando aqui, gente, aqui ó, nessa direção que tem uma tela aqui que está me ajudando a auxiliar nessa formação. Achei. Só moto passar um pouquinho, né? Ó, lá vai dizer assim, é a passagem da videira, né? Eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Eu vou repetir. Porque sem mim nada podeis fazer. Irmão, caramba, que loucura, né? Jesus te dá autoridade de expulsar demônios, pisar na serpente, beber veneno, mas sem ele você não pode fazer nada. Agora, você lá curando milagres, agora você vai se vangloriar. Se você quer sair da videira e falar assim, ah, eu sou o joio aqui, eu vou curar as pessoas, mas depois o joio ela tacar na fornalha, né? Esse é o problema, né? Então que a gente tenha que ser o trigo para nós esquecermos de nós, morrermos para nós, para gerar novos frutos, né? Então Jesus fala que sem ele a gente não pode fazer nada. E agora falando de exemplos de humildade para nós ajudarmos a entender sobre a questão da humildade, porque estou dando vários exemplos aqui, mas tem muitas pessoas que foram humildes que vai nos ajudar a entender o que é ser humilde. Então, um exemplo bem top assim para a gente entender é primeiro Jesus. Jesus, né? Obviamente. Quem não é mais humilde que o próprio Deus, né? Acho que é impossível. E é meio estranho se escutar isso, né? Caramba, se Deus é tão grande, ele é tão humilde. E cara, Deus não é pó, que nem nós que nós somos sendo feitos pisados. Deus é para estar coroado lá em cima. Uma coroa cheia de ouro, morando no maior palácio. E como assim ele é mais humilde? Vai entender, né? E nós que merecemos né, o fogo, nós merecemos estar crucificados, né? Nós que merecemos estar aqui. E nós se achamos o bambambam bam, bam da goiaba. Nós achamos os melhores, os que rezamos, né? Vamos dar uma segurada. O próprio Deus, nós temos muito que aprender com Deus, né? E também com um cara muito da hora, né? Um cara bem priminho aí de Jesus, né? A linhagem, assim, São João Batista. E vamos começar falando com São João Batista. Então convido vocês a pegarem, né, João 3, 27 e 34. Né? Em João 3, que é o último testemunho de João, né, que ele dá, né? Então, João 3, 27 e 34. João respondeu. Não, João 3, 27, isso. João respondeu: um homem nada pode receber a não ser que lhe tenha sido dado ao céu. Olha como que o cara já começa o testemunho dele.
Irmão, tudo que você tem, né, é dado pelo céu, cara. Não digo as doenças, né? As dores, calma aí, né? Mas tudo que você tem é o Senhor que te dá. Que nem eu falei a reflexão, né, no começo, sem ele a gente não pode fazer nada. Eles nos dá tudo. Vós mesmos sois testemunhos que eu disse. Eu não sou Cristo, mas sou enviado diante dele. Quem tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que está presente o ouve. É tomada alegria a voz do esposo. Essa é minha alegria, ela completa. Então, São João Batista diz, cara, a maior alegria dele é ouvir o Senhor. Essa é a maior alegria dele, espalhar a boa nova. E é isso que nós temos que ter no nosso coração também, essa alegria de espalhar. E eis a questão, olha isso, espalhar a alegria do Senhor. É isso, espelhar Jesus, não o holofote. João Batista até diz, olha lá, eu não sou eu o Cristo, mas sou enviado dele. Rapaz, você vai começar a oração, Senhor, não, ó, não sou eu que faço, é você que faz. Olha, toma eu me esqueço. Eu quero morrer por mim, que você dê uma nova vida em mim. Eu quero morrer para mim mesmo e vive em mim. Pode pegar eu realmente e transforma minha vida. Então é isso que o Senhor nos diz. Então, olha lá que ele diz no 30. É necessário que ele cresça e eu diminua. Você fala, rapaz. Tem uma música da Qual de Deus, né? Que convém que tu cresça e eu desapareça, né? Muito legal também. Mas olha isso. É necessário que ele cresça e eu diminua. Então, irmão, na oração, diminui suas palavras, né? Você, e deixa Deus crescer em você. Né? Jesus fala que é preciso que nós carregamos nossa cruz, então que nós possamos nos esquecermos e deixar que Deus age nessa vida. Né? Então, acho que é bom nós falarmos, eu falei até o 34, mas até o 30, acho que é muito bom. E assim, São João Batista, por que ele é humilde? Né? Antes do Evangelho, ele diz que ele entende o caminho dele, que é o chamado dele, que é empregar, né, ser luz, né, que todo homem, né, da igreja, ele reconhece o seu chamado. E por isso ele é humilde, porque ele entende o seu chamado que o Senhor fez para ele, reconhece qual que é a missão dele aqui nessa terra. Né? Então, muitas pessoas que não reconhecem o chamado, não reconhecem porque estão aqui, acabam divulgando elas mesmas. Acabam divulgando os holofotes, os sonhos falsos que elas têm. E às vezes, quando os sonhos frustram, elas começam a ficar tristes, né? Mas é porque não reconheceram que o chamado e sua vida pertence ao Senhor. É isso que João Batista fazia, né? Ele reconhecia quem era ele, né? E outra passagem de São João Batista, né? Vai estar lá em 1 João, né? 1 João 29:33. Então, pegando rapidinho aqui, ó. Nossa, é 1 João 29:33. Ó, 1 João 29:33. Só um minuto, pessoal, calma aí. Voltei, pessoal. Eu só tava achando aqui na minha Bíblia que eu tinha me perdido, mas enfim. É o Evangelho que fala, né, sobre a questão do batismo do nosso Senhor Jesus Cristo. Só pra vocês entenderem o tamanho da humildade de nosso Senhor Jesus Cristo, né, em deixar João Batista batizar ele, né, com os dois foram grandes humildes. E muitas pessoas, né, pensavam que São João Batista era Cristo, de tão humilde que o cara é, né? Eles pensavam que ele era o Cristo, né? Então, para a humildade é preciso que a gente seja humilde, né? Na humildade é preciso que a gente tenha disciplina, né? Não tem como nós sermos humildes sem ter disciplina e nós temos a experiência na vida, que nem eu falei com vocês, é atitudes no nosso interior e nós vamos aprendendo ao pouco a ser humilde, né? E Jesus, né, em várias passagens, tem muitas passagens para nós falarmos, né? Mas Jesus, né, em Mateus 11:29, ele diz que, né, venham a mim todos os mansos e humildes de coração, né? Não, vem a mim, né? Desculpa, todos que estão com fardos, né? Cansados, que eu sou manso e humilde de coração. E ser manso
né? É aquele que controla as emoções. Ser manso, né, é aquele que controla seus sentimentos e deixa o Espírito Santo guiar e não o corpo. Então isso que é ser manso. Então Jesus, rapaz, ele era super humilde, ele era super humilde. Só ele é tão humilde, né, que lá em Filipenses 2, Paulo, né, nas suas cartas vai dizer que, cara, Jesus Cristo se fez homem, se fez carne diante de nós, né, para nos salvarmos, para nos salvar. Olha a tamanha humildade, era o próprio Deus se fez carne morrendo numa cruz por nós. Então olha o tamanho dessa humildade, ele viveu aqui durante 33 anos, nossa miséria, para nos amar, né? E voltando à questão da Jesus fala ser manso e humilde de coração, a mansidão, a humildade é entender, né, que tudo que acontece na sua vida tem um propósito. Tudo que acontece na sua vida, Deus tem algo por trás, não é simplesmente acontece. Nós temos que abaixar a cabeça e refletir, Deus, se é assim que o Senhor quer, seja feita a sua vontade. Porque lá em Romanos 8:28 fala, todas as coisas boas acontecem para aqueles que amam a Deus. Bom, as coisas boas acontecem para aqueles que amam a Deus. É decorrente disso. Então, se você ama a Deus, irmão, se você está em estado de graça, coisas boas vão acontecer. Toma posse disso, né? Então, o que a gente pode fazer muitas vezes, né, levando nessas situações, né, na mansidão, na humildade, no exemplo de Jesus e de João Batista, é que a gente pode pensar assim, nas nossas situações, no mistério, na nossa vida. Como que Jesus agiria? Será que Jesus agiria dessa forma? Então é um ponto para nós refletirmos, porque às vezes Jesus não é, não agiria dessa forma. Então que a gente possa realmente não levar os holofotes a nós mesmos, mas como Jesus, né, como João Batista, deixar que Deus seja o holofote. E agora eu vou falar um pouco de características, né? Nós falamos sobre reconhecimento, o que é humildade, o que é o reconhecimento, né? Sobre a humildade que não é se desprezar, também sobre a autoridade que Jesus nos deu, né? E o exemplo de humildade, né? Jesus e São João Batista. E agora eu vou falar um pouco de características de pessoa humilde, né? Vou falar um pouco da imitação de Cristo. Então, olha o que a imitação de Cristo diz. Humilde, né? Humildade tem nem aí, ó, ele não tá nem aí, né? Se as pessoas gostam dele ou não, né? Então, a humildade, ele não tá aí para se dar valor aos humildes. Ele não quer saber. Tem muitas pessoas que são orgulhosas, que quer saber que tal fulano que vai achar de mim, vai pensar de mim. Não. O humilde fala assim, cara, tudo bem você não gostar de mim. Eu aceito isso. Eu vou seguir no amor de Deus. Esse que é humilde, né? Não é que tô falando para vocês amarem a Deus. Não tô falando para vocês amarem todo mundo, mas é para vocês amarem a Deus, né? A gente não é obrigado a gostar de todo mundo, mas nós temos que entender que nós somos como ser humilde, né? E não se dar valor, né? Não se dar valor. Humilde, porque quem se dá valor, né? Ai, é um orgulho. É se vangloriar. Nossa, o cara não gosta de mim, tá machucando o seu ego. Tá bom, o cara não gosta de mim. E aí? Você vai continuar, vai começar a debater com ele porque não gosta de você? Não, deixa ele não gostar de você. Está tudo bem, sabe? Aí se não gostar de Deus, aí rapaz, aí você conversa com ele. Você fala, ô irmão, você não gosta de Deus, vamos conversar aqui, entendeu? Tá? É, que mais que nós possamos falar, né? O humilde também, ele sempre está em paz, né, consigo mesmo, que nem eu falei para vocês. Muitas vezes o humilde busca, né, o orgulhoso busca querer retrucar, manter o seu orgulho quando é o orgulho afetado. E quer manter a paz, entendeu? Se uma pessoa quer quebrar o seu orgulho, humilha, que adianta você discutir com ele, sabe? Você trará mais discussões, e humilde não é assim. Humilde é como Nossa Senhora, que ficou até os pés da cruz de Cristo e não reclamou. Ou como Jesus, que foi torturado, né, flagelado e não deu um pio. Isso que é humilde, e é muito difícil ser humilde, né? Parece que eu tô falando aqui a coisa mais fácil, mas, gente, eu também tenho grandes dificuldades nisso, né? E... Porque pensa comigo, né? Se você... Ninguém consegue prejudicar um humilde se você parar pra pensar. Porque a pessoa vai lá, né, e tá falando algo de você. Agora, você vai chegar lá, a pessoa tá falando algo de você. Nossa, você fez tal coisa errada. Você fez tal coisa errada. Se você chegar na pessoa e falar assim, sim, eu fiz. E eu vou melhorar.
Cara, se acabou a discussão, a pessoa não tem mais o que falar. A pessoa vai ficar quieta. Agora, se você chegar lá assim, irmão, não é assim não. É, fica dando desculpinha, eu não fiz isso, tal coisa, foi isso. Ó, quer crescer o orgulho, a gente vai ter mais intriga, né? Algo para nós pensarmos, né? E, assim, que nem eu falei para vocês, o humilde, ele é humilhado. Não há como, o humilde é humilhado, a gente vai ser humilhado, né? E nós vamos ser surrados pelo mundo, né? Mas nós vamos ser levados depois por Deus, como o Evangelho diz, né? Que os últimos serão os primeiros, os humilhados serão exaltados, né? E que também, né? É, o- é muito difícil ser humilde. Nós vamos ser humilhados, mas é bastante difícil. Porque é difícil nós aceitarmos os nossos erros. É muito fácil nós aceitarmos, nossa, eu sou bom nisso. Ixi, eu não sou bom nisso. E é muito difícil algo aceitar, sabe? A gente aceitar nossos erros, isso fica preso no nosso coração. Nós fica, caramba, velho. O cara falou o meu erro, mas que vontade de não, sabe? Cara, caramba, mano. Eu não quero aceitar esse erro, mas Jesus fala, não. É isso. Você aceitando o seu erro, você vai entender o que você errou e você vai melhorar para isso mudar a sua vida, né? Então, aceitar o erro é humilhante, né? Na imitação de Cristo diz muito isso, que aceitar o erro é humilhante. Reconhecer a verdade nossa, reconhecer nossos erros, nossas misérias, isso é humilhante. Mas isso nós seremos elevados por Deus. Nós seremos realmente, né? Deus vai nos engrandecer por causa disso. E agora um pouco, né, sobre o livro, né, de Sucre Forte São José Maria Escrivá, né? Temos que, ele diz muito que nós temos que se humilhar bastante, né, como Cristo se humilhou, né, e que que temos que entender que nós não somos só nós que temos razão, né? A gente pensa que só nós temos razão, não, mas tem muitas pessoas, né, que têm muito mais razão que nós. Então, o humilde, ele escuta. Você tem que escutar o seu coordenador, tem que escutar o coordenador da cura, né? Ele pede para você fazer algo, você ser obediente, né? Obediente àquilo que ele diz, sabe? Ah, vai rezar para tal pessoa, tudo bem. Ah, tem atendimento tal dia, você pode? Pode? Ah, então vai lá, vai ser tal horário. Ser obediente. O humilde escuta. O soberbo, ele não escuta, o soberbo escuta o próprio ego, mas o humilde, ele quer escutar as outras pessoas, porque ele sempre não valoriza a si mesmo. Não no sentido lembrando, divindade de Deus, não. Mas ele entende que há muito que se aprender com os outros, muito que se aprender com Deus, né? E o, eu falo isso, né, sobre a questão de nós mesmos, né, dificuldade, porque São João da Cruz, ele diz que há três inimigos desse mundo, né? A carne, né? O, quer dizer, o mundo, que é o mais fácil, o demônio, que é o mais obscuro, e a carne, que é o mais difícil. Então a carne é o mais difícil. Jesus fala que nós, para seguirmos ele, nós temos que renunciar a nós mesmos. Então nós temos que renunciar a nós mesmos, para nós sermos humildes, para nós seguirmos a vontade de Deus, né? E, e o maior, né, que eu posso dizer sobre a questão da soberba, o que causou a soberba, né, um dos principais, é a questão de Lúcifer. Lúcifer queria roubar o trono de Deus. Ou seja, o maior exemplo, o Lúcifer, né, ele tinha pleno conhecimento de quem ele era, mas talvez ele não tinha pleno conhecimento, sabe? Ele tinha pleno conhecimento de quem ele era, mas ele queria tomar o lugar de Deus. Então, olha o exemplo de soberba. E às vezes, digo que a gente é que nem Lúcifer, mas nós queremos colocar o trono da nossa vida no lugar de Deus. Nós queremos ser o rei do trono da nossa vida. Mas não podemos deixar isso, sabe, acontecer. Nós temos que deixar que Deus seja o trono da nossa vida, né? Seja o rei da nossa vida. E São José Maria Escrivá diz muito, né? Ele fala que às vezes 1 quilo de cobre vale mais que 1 quilo de ouro. Você parar para pensar, né? Caramba, então 1 quilo de cobre tem muitas mais funcionalidades que o de ouro. Às vezes o ouro, né? Tem, claro, tem funcionalidades, né? Preciosidade, mas o cobre tem muitas mais funções. Então, às vezes se diminuir não é tão ruim assim, né? Então, como que eu posso finalizar isso, né? Sobre a questão de levar ao Ministério de Oração por Cura e Libertação, que nós possamos sempre escutar o coordenador, não achar que somos nós que somos que fazemos, mas é que Deus nos deu a autoridade para nós fazermos, e nós fazemos em nome de Jesus, né? E que, né, tem uma passagem que Jesus fala que quando ele entra numa festa de casamento, ele diz para você sentar no banco por último, que depois Jesus vai chamar você que o dono da festa vai chamar você para frente, em primeiro lugar. O que ele quer dizer com isso?
que nós temos que nos humilharmos, né? Que depois Jesus vai nos exaltar. Muitas vezes a gente está no grupo de oração e nós queremos ficar quietinho falando assim, ai, quero ganhar valor, quero esperar que o coordenador me leve lá pro banco da frente, quero que ele me chame para tal coisa. Mas não é isso. Nós temos que fazer as coisas com amor. Então, galera, para resumir, a humildade. Nós temos que reconhecer quem nós somos, entender quem nós somos diante de Deus. Não nos desprezarmos, não nos desprezarmos, mas nós entendemos nossa realidade. E a partir daí, com o exemplo de humildade que é João Batista, nosso Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora, nós entendemos como é ser humilde, que é nos rebaixarmos, que é, como João Batista diz, que ele cresça e eu diminua. E que Deus possa crescer na nossa vida, que nós possamos morrer para nós mesmos. E Deus crescer em nós. Então, no seu ministério, eu sempre peço humildade. Sempre peço que você diminua e que Deus cresça em você. E que todas as suas ações sejam para dar as glórias a Deus. E que seja, e todos os pensamentos de vanglória do seu coração, que você é eu que faço, eu que fiz, que caia por terra. Que você possa levar até Nossa Senhora, teu São Anjo da Guarda, para que possa levar até a mão de Deus e que Deus seja glorificado. Então, irmãos, é isso. Muito obrigado, né? Talvez eu passei um finalzinho um pouquinho muito rápido, mas Deus seja louvado, né, pela sua vida e que você possa ter aprendido bastante do que é ser humilde. Amém? Deus abençoe todos vocês, galera. Tchau, tchau.